Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para ouvir o recado que Deus tem para nós, porque eu creio que todos que já falaram até aqui, Deus primeiramente falou ao nosso coração, para que nós possamos falar a vocês. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um. Quão maravilhoso estar na presença do Senhor. Boa noite, que bom que você está aí nos assistindo, Jesus. Oi, glória a Deus, glória a Deus. Vamos começar orando, né, para que Deus venha nos abençoar, que o Senhor venha preparar os corações para que nós possamos verdadeiramente fazer aquilo que Ele nos manda. Oremos. Amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que Tu nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos envolve, como Ele é grande. Muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui Tu tem nos livrado, Tu tem nos abençoado com saúde, Tu tem nos ajudado em todas as coisas, Tu tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor Deus. Glória e honra seja a Ti. Pai, toma-nos em Tuas mãos, que o que nós venhamos a falar aqui, Senhor Deus, possa vir de Ti. Eu não quero, Senhor, que da minha boca saia nada que não seja para a honra e glória, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar? Mais de Ti e menos em mim, e menos em mim,
que a cada dia ele possa crescer e nós possamos diminuir. Gostaria de ler, e abra a sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 24. 1 João 3, 24, que diz assim: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E mais um pouquinho à frente, o capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Então, que esse amor que ele tem por nós, que ele possa nos constranger dia a dia, porque não tem nada que se compare a ele. Vamos louvar só mais uma música e aí eu vou entrar com a palavra. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das cartas que foi escrita às igrejas, aquelas 7 igrejas lá no Apocalipse. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele é um pouco difícil de entender. Muita gente, algumas pessoas já até vieram me dizer, Sueli, às vezes eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse. Nunca li, mas eu tenho medo de ler. Mas a essência do livro de Apocalipse, ele está no capítulo 1, versículo 5, que diz: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Aliás, o versículo 19: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Que quando Jesus manda João escrever, né, o livro de Apocalipse, porque é a essência, porque ele escreve tanto as coisas presentes como as que acontecerão. Né? Às vezes a gente diz, eu gostaria de ver o futuro. Lê lá Apocalipse que você vê o futuro. Né? O que vai acontecer. Mas Deus, ele nos dá uma promessa. Por isso a gente não tem que temer, né, ler o livro de Apocalipse. Porque agora sim, no versículo 5 ele diz assim: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Esses dias a gente tem ouvido tanto, né, a respeito da morte de Jesus Cristo, no qual ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, e nós sabemos hoje que nós somos livres dele, dos pecados, porque ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. Mas eu queria me deter, eu não vou falar pormenores da carta, porque isso demanda muito tempo. Mas a carta que eu queria falar é a carta à igreja de Esmirna, que está em Apocalipse, no capítulo 2, versículos do 8 ao 11. Quando essas cartas elas foram escritas, elas seguem uma estrutura. Todas elas seguem uma estrutura. Primeiro tem a saudação e o destinatário. Depois tem a autodesignação de Cristo. Terceiro tem a aprovação da igreja, exceto a igreja de Laodiceia, que ela não recebeu nenhuma aprovação. Depois nós temos a condenação, o que Jesus está dizendo que aquela igreja fez de ruim, exceto a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Temos uma exortação que Jesus quer que aquela igreja faça. E por último, nós temos uma promessa. Será que não é assim na vida da gente? Jesus não se apresenta, ele não auto se denomina. Ele faz uma aprovação da nossa vida, porque de um todo nós não somos só pecado. Ele não toca, o Espírito Santo não toca no nosso coração dia a dia aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. E ele nos exorta através da palavra dele, bastamos ler. E depois ele também faz uma promessa a cada um de nós. Mas vamos à igreja, a carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, do 8 ao 11, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer.
O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém, irmãos? Então, a gente começa aqui a ver a saudação, né, e para quem é a carta para o anjo da igreja, né, em Esmirna. E nós vemos aqui a autodenominação que Jesus Cristo faz dele. Que ele diz que ele é o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Essa autodenominação, ela se encaixa direitinho com o que aquele povo, os cristãos, passavam naquela igreja. Por quê? Porque ele é o único que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. Depois ele vem com um elogio. Ele diz que a igreja de Esmirna, ela é o quê? Afligida. Aí você pode dizer, mas que elogio, né? Mas prestem atenção. Ela é afligida, ela é pobre, mas ela é rica. Aí está o grande elogio. Aquela igreja, ela sofria muitas perseguições. Era uma igreja que os cristãos, elas perdiam seus empregos. Por quê? Porque naquela época, como ainda hoje também existe, os judeus que viviam nas sinagogas, porque a gente sabe que existem lobos com a pele de ovelha. Então, naquela época, existiam aqueles judeus que se diziam judeus. E na realidade, eles não eram nada daquilo que se diziam. E aí, o que era que acontecia? Eles iam nas sinagogas acusar os cristãos. Por quê? Porque Esmirna era apesar de ser uma cidade assim de muito lucrativa, devido a economia, né, ser muito boa, o comércio, obrigada. O comércio, ele ser muito bom. Então, o que era que acontecia? Quando eles iam acusar os cristãos, eles perdiam os empregos, os cristãos perdiam os empregos dele, eles perdiam os negócios, inclusive os seus bens, eram tirados deles. Por isso, Jesus disse que eles eram pobres, mas ao mesmo tempo, ele diz que eles eram ricos. Sabe por quê? Porque eles tinham a riqueza espiritual. As riquezas espirituais que eles tinham eram incontáveis. Além de ter Jesus como conhecedor das aflições dele. Como é bom a gente passar por certas coisas sabendo que Jesus está vendo, está olhando, está sabendo daquilo que estamos passando. Então essa era a riqueza da igreja, dos cristãos da igreja de Esmirna. E como ela tinha um forte comércio, e naquela época Esmirna, ela era uma cidade muito leal a Roma. Roma, naquela era a capital do Império Romano, tanto a Roma como ao imperador. Então, antes de receber o Evangelho, eles diziam que César era o Senhor. E após receber o Evangelho, reconhecer e aceitar, eles passaram a dizer o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor.
E aí era onde vinha a perseguição. Porque, no caso, eles tinham que adorar a César e não a Jesus. Então, continuando, ele diz que conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quem eram esses? Justamente aqueles que se diziam judeus, vinham para o meio dos cristãos, iam nas sinagogas e nos tribunais romanos acusar os cristãos. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com os cristãos que se achegam a nós, com o que eles dizem, com os conselhos que eles nos dão. A gente tem que ter muito cuidado. Eles se entrelaçam no nosso meio para ser uma sinagoga de Satanás, como eram alguns judeus dessa época. Eles eram conhecidos como sinagoga de Satanás por conta disso. Porque eles acusavam cristãos. E eles, acusando os cristãos, levam em conta, né, contra o próprio Jesus Cristo. Porque ele diz que quem mexe com os dele, né, mexe com ele também. Então, eles também tinham conforto no que haveriam de enfrentar. Olhe mesmo. Ele diz assim no versículo 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Vejam, as coisas ainda ficariam pior. Mas nem sempre é prometido para o crente uma liberdade de perseguição. Não é prometido ao crente que as tragédias, por mais que a gente ore para que Deus nos livre, nós não somos livres delas. Por mais que a gente não queira passar por certas situações no qual o próprio homem, né, faz acontecer, como as enchentes, as queimadas, né? A gente passa por elas também. E Jesus Cristo, ele conseguiu se livrar da cruz? Não, ele não conseguiu se livrar da cruz. Mas no fim ele foi o quê? Vencedor. Ele triunfou. E é isso que ele nos garante também. Ele nos garante que nós também vamos vencer. E também, eu gostaria que a gente lesse Romanos, capítulo 8, o versículo 18. Romanos 8, 18. Que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, gente, olha, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória em que nos será revelada. Então, por que Jesus vai nos livrar o tempo todo do sofrimento? Se ele nos garante que lá no céu não tem nem comparação com o que a gente está vivendo aqui hoje. E 2 Coríntios 4, 17.
2 Coríntios 4:17, diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Vejam bem que o nosso sofrimento ele é leve e momentâneo. E na igreja de Esmirna não estava sendo o contrário. Jesus estava o tempo todo. Olhem, só ele, vejam bem, imaginem lá, olha, vejam que lá no início, na autodesignação dele, ele diz que era o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Então só ele podia dizer isso para essa igreja, para tudo que eles iam passar. E aí ele diz o quê? Que toda aquela perseguição era também uma provação. Porque é através da provação que o próprio Deus aperfeiçoava e aprovava aqueles cristãos perseguidos. E nós, o que acontece com a gente? Será que Deus não nos prova? O ferro, quando ele tem que ser moldado, ele vai para onde? Ele vai para o fogo, para ele ser moldado. E aqueles irmãos de Esmirna, da igreja de Esmirna, eles iam passar por aquilo para serem provados, para que eles pudessem ser aperfeiçoados. E nós também precisamos dessa provação para sermos aperfeiçoados e mais na frente sermos aprovados em nome de Jesus. Então, e também aquela situação adversa e aquela situação dolorosa, porque os cristãos, eles não só perdiam os negócios, eles não só perdiam o emprego, como alguns deles eram presos e outros eram mortos. Outros eram mortos por causa do nome de Jesus. Então, aquela situação adversa e dolorosa, ela não estava fora do controle de Deus. Quando no versículo 10 ele diz assim: e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ele não disse 9 e nem disse 11. Ele disse 10. Sabe por quê? Porque o controle está nas mãos dele. Glória a Deus por isso. O controle está nas mãos do Senhor. E aquela perseguição daqueles cristãos, ela teve o início, ia ter o início, mas ia ter um fim. Eles não iam ser perseguidos a vida toda. E nós precisamos confiar nisso também. Que o controle que Deus tem nas mãos, Ele faz como Ele quer e na hora que Ele quer. Então, se preciso for, Deus mudar alguma coisa na natureza para proteger os seus amados, será feito. Vamos ver lá Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, o versículos 20 e 21, diz assim: e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e
conhecimento aos que sabem discernir. Então, se for preciso, será que Deus nos faz? Ele faz, meus irmãos. Ele faz. Ele muda, ele altera a natureza por amor a cada um de nós. E por fim, nós temos a promessa. A vida daqueles cristãos sempre estavam por um fio. Sempre estavam por um fio. Diariamente, alguns deles sofriam a morte por feras ou por fogo na fogueira. E quando ele diz assim no versículo 11: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a promessa dele. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. De maneira alguma sofrerá a segunda morte. E um dos que foram mortos numa fogueira foi Policarpo. Eu pesquisando, eu vi que possivelmente ele poderia ter sido o pastor, o líder daquela igreja. Possivelmente, não é certo. E Policarpo, ele tinha uma chama ardente pelo amor de Deus. E quando ele foi ameaçado pelo procônsul, que ele deu várias respostas quando dizia para que ele negasse a Jesus Cristo, que ele não quisesse mais o evangelho de Cristo. Sabe qual foi a resposta dele? Irmãs, eu vou ler. Eu tirei do livro Que Falem os Primeiros Cristãos, de Antônio Júnior. Então, olha mesmo o que ele disse. Ameaça-me com fogo que pode durar por 1 hora e então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Irmãos, quando eu vi isso aqui, eu tremi. Que eu me perguntei assim: Senhor, será que eu estou preparada para dar essa resposta a quem vier me ameaçando de morte, me ameaçando de me colocar numa fogueira? Eu dar uma resposta pelo menos parecida com essa. E eu orei muito a Deus: Senhor, como eu preciso de Ti, como eu preciso crescer, como eu preciso buscar a Tua palavra, como eu preciso modificar a minha vida a cada dia. Irmãos, nós temos que estar preparados para esse momento. Precisamos estar preparados para esse momento. Porque um dia, hoje nós não temos perseguição. Hoje nós podemos ser livres. Olha nós aqui, a nossa igreja está fechada. Nossa igreja física. Mas nós estamos aqui falando, ouvindo, louvando a palavra de Deus. E não temos essa perseguição como os cristãos da igreja de Esmirna. Jesus só diz: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Vamos ver o que está escrito em Mateus 10, 28. Mateus 10, 28.
Olha mesmo esse versículo. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então a gente não tem que temer a nada do que tem aqui nessa terra, não. A gente tem que temer aquele que mata a alma e o corpo. Porque nós sabemos que um dia todos nós vamos. Todos nós. Mas todos vão ao céu? Todos vão estar ao lado do Senhor? Lá no céu? Então, irmãos, nós precisamos nos preparar para esse dia. Porque eu já tenho dito que eu não suporto mais ouvir falar sobre o coronavírus. Não suporto mais. Quantos morreram? Quantos já ficaram bons? Quantos estão aí para adoecer? Eu nem ouvi jornal, nem ver, nem escuto, nem vejo. Para não ver essas coisas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu sei que isso não é o fim. Isso é o começo. E Deus, Ele está conosco todos os dias. Nós não vamos estar livres de nada. Se não é agora, pode ser depois. Coisas virão. Eu me preocupo em me preparar para esse dia. Porque quando vier, eu tenho que estar preparado. Você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados. Para que nós não venhamos ver a segunda morte. Porque a primeira todo olho verá. A não ser que seja trasladado. Mas se não, todo olho verá. Então nós precisamos estar preparados para isso. O amor de Deus é grande. Ele não tem como expressar tão grande amor. Mas nós não estamos livres do sofrimento. Porque até no sofrimento nós vamos estar nos preparando para a aprovação. Então, irmãos, que o Senhor possa estar consolando o seu coração, aquietando o seu coração. Claro, nós vamos ter que nos cuidar. A gente sabe que Deus protege, que a gente só morre quando Deus quer. Porque uma folha não cai sem que Ele não permita. Mas aí tem uma pessoa ali, um carro vem em alta velocidade, eu vou ficar na frente do carro, porque se Deus não quiser que eu morra nesse momento, eu não vou morrer. Não é assim que a gente faz. Mas Ele nos livra e Ele nos protege, Ele está conosco. Assim como Ele disse que conhecia as aflições daqueles irmãos, Ele também conhece a nossa. Quando Ele diz que não tenha medo do que irá acontecer, Ele também diz a nós: não tenha medo, não se aflija, tão somente confie. Amém, irmãos? Vamos cantar mais um hino? Estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a
a gente possa encerrar esse momento e que o Senhor, assim como Ele falou ao meu coração, Ele possa ter falado ao seu coração. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês. Oremos. Amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos conhece, só Tu pode nos sondar o nosso coração. E muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar a promessa de que, se formos fiéis, não veremos a segunda morte. Pai, nesse momento eu quero entregar em Tuas mãos os pedidos de oração, Senhor, que foram feitos, que os irmãos têm em mente. Senhor, que Tu possas atendê-lo segundo a Tua vontade. Pai, que Tu possas estar aquietando o nosso coração, que Tu possas estar aquietando o coração da Tua igreja, Senhor. Que Tu possas estar tomando em Tuas mãos, Senhor, cada irmão, para que nós possamos, Senhor Deus, assim como muitas vezes na insegurança nós nos sentimos seguros, Senhor. Faz a Tua igreja ser assim, Senhor. Segura em Tuas mãos. Que a cada dia, Senhor, nós possamos nos dispor a ler, estudar a Tua palavra, Senhor. Para que nós possamos saber o que Tu queres para a nossa vida. Porque é através da Tua palavra que nós podemos saber, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de Lavínia, que já está em casa, que está bem. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de Neto, que chegou ontem, Senhor. Muito obrigado porque Tu cuidaste da Carol, cuidaste da Larissa. Senhor Deus, que Tu continues cuidando, Senhor Deus, das grávidas da nossa igreja. Que Tu possas estar cuidando de cada bebezinho, Senhor Deus. Pai, toma-nos em Tuas mãos, ser com a nossa noite, que Tu possas estar olhando por nós e que nós possamos nos entregar totalmente a Ti. Ser com cada família, Senhor Deus, da nossa igreja. Nós Te agradecemos, nós Te pedimos, nós Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, no mesmo horário, às 19 horas, estaremos novamente aqui. E os irmãos que não conseguiram ver toda a live completa, logo em seguida estará no YouTube. Não esqueçam, vão lá e assistam, se não pegaram toda a live. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Glória a Deus. Desliga e grava.